Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Para quem já almoçou, quem já está iniciando a sua tarde. Então sejam bem-vindos a mais um programa Viver Melhor com Cris Cole. Muito feliz de estar mais uma vez. E hoje concluindo uma semana com um tema tão lindo que foi o tema de meditação, com dois convidados super especiais que nós tivemos, o Regis Campos, a Darlene Monte. Então quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a essas pessoas tão lindas que moram no meu coração e que estiveram conosco essa semana. Se você que está assistindo hoje o nosso programa, você perdeu os programas dessa semana, eu sugiro, volta lá na aba de vídeos, na programação aqui da Rádio X40 pelo Facebook. É só digitar lá em pesquisa na aba de vídeos, programa Viver Melhor, ou você pode escrever só Cris Cole ou só Viver Melhor e você vai achar todos os nossos programas inteirinhos aqui na íntegra para você rever tudo aquilo que nós já fizemos e estamos fazendo nesse programa tão lindo. Hoje fechamos então a semana do tema meditação e eu prometi, né? Segunda-feira eu prometi para vocês que eu ia falar mais sobre mindfulness, essa prática meditativa, esse conhecimento que chega pra gente, muito estudado, então desde a década de 90, tudo que vem acontecendo na área terapêutica. Eu prometi, então vamos lá. Vamos conferir aqui, deixa eu ver, eu trouxe, eu vou colocar aqui na descrição do nosso vídeo um link de um site que fala bastante sobre mindfulness, porque eu vou fazer a introdução disso. Eu tenho certeza que quem vai assistir hoje vai ter curiosidade, vai querer saber mais, pesquisar mais. E existe muita pesquisa científica já com a prática do mindfulness que vincula as experiências cerebrais, como o nosso cérebro funciona durante as práticas do mindfulness e também como é que o nosso cérebro se comporta nos nossos momentos do dia a dia, com as nossas emoções, quando nós vivemos as situações que a gente considera como problema, quando a gente está estressado, irritado, enfim. Esse mapeamento do funcionamento e do comportamento do cérebro em relação às nossas emoções e como ele funciona, isso é dentro das pesquisas correlacionado com esse funcionamento da nossa mente enquanto em estado de meditação. Eu abri essa semana de meditação falando sobre uma pesquisa científica. Na semana passada, com o tema de felicidade, eu também trouxe esses aspectos, porque eu gosto muito de dizer que tudo aquilo que se relaciona à vida, a bem-estar e a viver melhor, que é o tema do nosso programa, hoje em dia a ciência já caminha paralelo conosco, o que até muito pouco tempo, e infelizmente algumas pessoas ainda acabam achando que o que a gente fala tem relação com espiritualidade apenas, né? Também tem, mas não é só algo místico, algo esotérico ou algo assim do sobrenatural. Não, tem relação com o nosso jeito de viver, com o nosso jeito de sentir e com a nossa forma de fisiologicamente, biologicamente nos comportarmos, né? A ciência vem descobrindo muitas coisas. Deixa eu já deixar o linkzinho aqui para vocês nos comentários do nosso vídeo. Vamos ver aqui. Quem tá aí comigo, me dá um oizinho. Deixa eu saber quem é que tá acompanhando a nossa programação. Vamos ver aqui, Cris. Cadê o nosso vídeo?
Hoje eu tô com o meu computador acompanhando aqui, fazendo a live pela câmera e acompanhando pelo computador. Se pela câmera eu não consigo ver quem é que fala comigo, não consigo responder mensagem. Vamos aqui. Aqui, achei onde estamos. Olha, eu vi que a Deia já entrou, Andréa Viana, a Elizabeth Nunes, Cristina Pereira, olha minha xará, Cris também, a Vanessa Valadares, minha aluna, que linda, ela também entrou aqui conosco. Deixa eu já colocar o linkzinho aqui. Pronto, agora já tá aí para vocês. Ok. Então vamos lá falar do nosso tema de hoje, mindfulness. Eu quero falar um pouquinho desse termo, né? Esse termo é um termo em inglês, enfim, mente, né? Mente, pensamentos, tudo que se refere ao campo mental. Fullness tem o sentido de plenitude. Então essa tradução literal é como se a gente estivesse falando de plenitude da mente, né? Numa tradução direta para a gente, mindfulness, esse termo significa atenção. Então, essa plenitude da mente é atenção plena. Atenção no meu momento presente, atenção naquilo que eu estou fazendo. Esse é o sentido desta palavra. Lá na década de 80, né? Eu anotei o nome dele aqui para não falar errado, vamos ver se eu vou pronunciar direitinho. Eu só chamo ele de Kabat-Zinn, então acho que é Jon Kabat-Zinn. Ele é um pesquisador norte-americano na Universidade de Massachusetts que liderou e lidera um programa de meditação que ele chamou de mindfulness, ou seja, é um programa de meditação dissociado de tradições religiosas. Porque até então, tudo que se falava sobre meditação, e até então, que eu digo lá na década de 80, né? A gente está falando aí de 30 anos já, 40 anos, isso acontecendo. Então, lá naquele tempo, tudo que existia sobre meditação estava muito associado a tradições religiosas. E geralmente a tradições religiosas orientais, né? Muito do budismo que se tinha aqui no Ocidente, pessoas que conheciam essas tradições orientais, principalmente o budismo, né? Mas existem outras também. A gente entendia então esse funcionamento da meditação e de todos os benefícios que ela já trazia. E aqui ao longo dessa semana a gente falou bastante de várias outras práticas, né? E quando o Kabat-Zinn ele começa a estudar cientificamente, digamos assim, esses estados de atenção plena, ele começa a criar métodos, práticas para que a gente pudesse encontrar um caminho de atenção plena, nos ajudando a desenvolver partes do nosso cérebro, mesmo diante das adversidades. Ou não exatamente mesmo que, né? Mas em conjunto com aqueles momentos em que nós parece que perdemos a noção das coisas. Já eu vou exemplificar isso para a gente entender bem direitinho. Esse programa que ele criou chama-se Redução de Estresse baseado em Mindfulness. Então, o objetivo dele era criar e ali ter uma técnica que nos ajudasse a lidar com os nossos estresses do cotidiano.
com os nossos estresses do dia a dia, com os pequenos estresses e com os grandes estresses. Então virou até que moda, né? A gente dizer assim, ai, para que eu tô estressada, Tá, mas e o que eu faço com isso? Então o Mindfulness tem a proposta pra gente do que podemos fazer para acabar com esse estresse. Eu vou ler um trechinho de um livro, é a autobiografia de um yogi, né? Um livro do Yogananda, que eu sugiro, tradição oriental, que tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui. Ele diz assim, esse trecho do livro: você pode controlar um elefante louco. E a gente está falando aqui da Índia, né? Os elefantes andam nas ruas literalmente. Então você pode controlar um elefante louco. Você pode calar a boca de um urso e de um tigre. Caçadores sabem bem como fazer isso. Até mesmo montar em leões e brincar com cobras. Pela alquimia, você pode aprender a se sustentar. Então, pelas energias, absorção de prana, então os conhecimentos alquímicos, a gente consegue então aprender a se sustentar na vida. Você pode vagar pelo universo incógnito, sem nunca ninguém te perceber. Fazer os deuses e os seus súditos, né? Fazer dos deuses os seus súditos, né? Ser sempre jovem. Você pode andar sobre as águas. Nós temos passagens bíblicas até sobre isso, né? Você pode andar sobre as águas e viver no fogo. Mas o poder de controlar a sua mente é melhor e muito mais difícil. Então, o que ele vem dizendo, né? Yogananda diz que controlar a nossa mente é muito mais difícil que caminhar sobre as águas, é muito mais difícil que viver no fogo, é muito mais difícil que controlar um elefante louco, é muito mais difícil que calar um urso ou um tigre, é muito mais difícil do que montar em leões e brincar com cobras. É um grande desafio. Por quê? Porque a nossa mente não para. Existe atualmente, né, dentro da psiquiatria, da psicologia, um termo para isso, síndrome do pensamento acelerado, né? As pessoas que são muito rápidas e que parece que o seu campo mental não para, não tranquiliza, ela está sempre em produção de ideias. Essas pessoas que não conseguem parar, aquietar ou que não conseguem controlar a sua mente, chegam constantemente aqui no meu consultório dizendo assim: Cris, eu quero paz, não aguento mais. Cris, pelo amor de Deus, me ajuda a dormir, porque eu tenho insônia, eu boto a cabeça no travesseiro, mesmo que eu tenha sono, eu não consigo pregar o olho, tá? Pessoas que chegam aqui no consultório me dizendo: Cris, eu não sei o que eu faço, eu não encontro solução, eu não tenho ideias. Desde artistas que lidam com criatividade ficam sem inspiração, falta de criatividade. Então, uma mente, pensamentos, né, que se desvirtuam tanto e nós não conseguimos controlá-lo mais, né? Essa é uma das grandes dificuldades dos tempos atuais, né? Quando eu me percebo, eu já estou pensando bobagem, eu já estou pensando numa desgraça, eu já estou pensando em alguma coisa ruim vai acontecer, eu não consigo ver luz no fim do túnel, eu não sei mais o que vai acontecer o amanhã, e aí a nossa mente em completo descontrole, literalmente, a gente perde o controle dos nossos pensamentos. É sobre isso que Yogananda fala nesse Autobiografia de um Yogi. É preciso a gente compreender que essa habilidade mental que a gente tanto busca, né, ela tem o poder de transformar tudo.
Então a disciplina mental e o controle, o nosso controle mental é capaz de transformar tudo o que existe na nossa vida. Não é à toa que há muito tempo a gente vem falando, ouvindo, vendo vídeo, lendo livro, assistindo filme no cinema, que falam de um tal do segredo, que falam de lei de atração, que falam um monte de coisa e que às vezes a gente quer usar aquilo ali para nossa vida e diz assim, isso é bobagem porque comigo não funcionou, comigo não deu certo. E a gente esquece de um aspecto muito importante, né? Não adianta seguir todos os passos daquela técnica se eu não uso o princípio básico, que é o princípio da disciplina mental e a habilidade de controlar os meus pensamentos. Tá? Isso é importante, porque a minha habilidade mental pode transformar tanto o paraíso em inferno e também pode transformar um inferno que eu vivo num paraíso. Então, a minha forma de ver a situação, a minha forma de encarar o mundo, a minha forma de pensar sobre as coisas, né? Essa semana ainda eu recebi uma tirinha, sabe aquelas tirinhas de historinhas, charges, né? Agora o Facebook tem um monte delas, eu recebi uma bem bonitinha, né? E eu ainda compartilhei no meu Face e disse assim, sejamos um lago. Uma moça estava muito triste, cabisbaixa, caída, né? Mas tem aquela tristeza, aqueles dias que a gente tá bem para baixo, né? Que a gente diz assim, nossa, eu não deveria nem ter levantado da cama hoje. E aí chega uma amiga próxima, ela pergunta, né? Cris, o que que houve? O que que aconteceu? E ela diz, tô triste, não vale a pena viver. E ela assim, toma essa água aqui, coloca, vou te dar uma receita que vai ser infalível. Pega esse copinho d'água aqui e coloca uma colher de sal dentro desse copo d'água e toma. É tiro e queda. E a Cris, a minha amiga, vai me dar uma receita boa, né? Então, o que a Cris faz? Pega a colherinha de sal, coloca dentro do copo d'água e bebe. E a amiga pergunta, e aí? Que gosto tem? Gosto ruim, né? Água com sal, coisa ruim. Assim, então agora vamos para a segunda etapa do tratamento. E essa amiga me leva então até a beira de um lago e me diz assim: agora a segunda parte do tratamento. Pega a colher de sal e bota uma colher de sal dentro do lago. E a Cris coloca a colher de sal dentro do lago e ela pega aquele copo, enche o copo com a água daquele lago e diz assim, bebe, Cris. E a Cris bebe, né? Vou ficar curada da tristeza. E a amiga pergunta, e aí, Cris, que gosto tem? Um gosto bom, gosto de água, né? Um lago limpo, obviamente, né? Sem as poluições que a gente vive hoje. E bebe a água e ela se viu que a mesma quantidade de dor faz dentro de um copo de água ser amargo, ter aquele gosto amargo. Mas quando a gente passa pelo mesmo processo de dor e quando dentro de nós a gente se transforma e a gente amplia a nossa visão sobre as coisas, aquela dor numa situação, numa mente consciente, numa mente atenta à realidade das coisas, atenta ao momento presente, a nossa visão amplia e o tamanho da dor parece que diminui, ela se dilui diante do tamanho da vida, do tamanho da perspectiva que eu tenho da minha vida. E eu achei incrível quando eu estava aqui planejando, né, a nossa conversa de hoje. Eu disse, olha, esse exemplo aqui é perfeito quando a gente fala de atenção plena. Então, lá no primeiro momento, a Cris estava prestando tanta atenção
a dor que era a tristeza, a mágoa, a decepção que ela tinha sofrido na vida, que ela não conseguia observar com atenção plena o restante da vida que estava ao seu lado. Ela estava quase que à beira de um lago, no meio da natureza, uma coisa tão linda, né, tão gloriosa, e ela não percebia, porque ela estava com a sua visão limitada naquela visão e naquela sensação de dor. E isso acontece conosco diariamente. A gente fica remoendo, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós ficamos remoendo os nossos pensamentos, nós ficamos remoendo tudo aquilo que a gente vai vivendo com a visão de um copo, com essa visão pequena, com essa visão limitada, que é a visão da ilusão do momento, né? Da vida momentânea. Quando a gente amplia a visão e passa a perceber o contexto que está me envolvendo neste momento, eu consigo exercitar o meu cérebro. Nesse link que eu coloquei aqui nos comentários para vocês depois darem uma olhadinha lá, eles têm um link com um vídeo no YouTube sobre um professor naquele programa TEDx. Ele é um professor aqui da Universidade do Rio Grande do Sul, é um TEDx da URGS, e ele é um pesquisador nessas práticas de mindfulness. E ele traz ali um exemplo muito incrível. Ele vai dar um exemplo da vida dele cotidiana, que eu não vou contar, depois vocês olham, né? Dá para entrar lá e olhar. Mas o que ele traz ali de interessante para a gente compreender, né? Quando a gente vive essas emoções intensas, né? Existe uma parte do nosso cérebro que é ativado. Então, uma parte do cérebro que corresponde a emoções, que é a mesma parte do cérebro que controla também as nossas reações instintivas, tá? É a mesma parte do cérebro. Só que quando a gente fala de pensamento racional, é outra parte do cérebro que deve ser ativada e que é ativada. Então, quando eu penso logicamente sobre a minha vida, quando eu penso nesse sentido de abrir a visão, é outra parte do cérebro que é ativado. Então, aqui no córtex frontal, né? Instintos está numa região e racionalidade está em outra. E ele explica isso através do exemplo que ele dá, muito interessante. Pra gente aqui o que interessa, né? E que ele fala lá muito bem e de uma forma muito direta e simples a gente consegue entender. Ele vai dizer que o nosso cérebro é como a musculatura do nosso corpo. A gente acostuma a ir para academia e treinar músculo, né? Para ficar saradinha, para ficar barriga tanquinho. Agora na pandemia que a gente não vai para academia, tem um monte de aplicativo de ginástica, de exercício, de smart, de não sei o que, pra gente fazer em casa. A gente trabalha a musculatura do nosso corpo. Mas e o cérebro, né? E é como se fosse uma musculatura. Então, a prática do mindfulness vai nos ajudar a trabalhar essas duas regiões do cérebro de forma harmônica, para que a gente não tome atitudes, não faça escolhas com base apenas nas emoções e no instinto. Para que a gente, ao mesmo tempo que ativa a parte do cérebro responsável pelas emoções, a gente ative também a parte do cérebro responsável pela capacidade de pensar, de raciocinar, de ver caminhos, né? De ver possibilidades.
A pesquisa dele vai muito no sentido da área médica e de como ele pode usar mindfulness para tratamento de pessoas dentro do Sistema Único de Saúde, pessoas que não teriam condições financeiras, por exemplo, de custear tratamentos terapêuticos de longo prazo. Então, para quem está lá buscando o posto de saúde para tratar problema cardíaco, que é a especialidade dele, né? Para tratar problema cardíaco, por exemplo, e essa pessoa precisa aprender a controlar as suas emoções, porque alterações emocionais estressam o coração físico e podem provocar enfermidades cardíacas graves em determinados tipos de pacientes. Então, a pesquisa que ele faz é como o mindfulness pode ajudar, e outras práticas de meditação, né? Mindfulness é a que ele usa até com ele mesmo na vida dele. Mas ele até fala, olha, existem outras práticas, e aqui no nosso programa ao longo da semana nós falamos de várias, né? Como é que essa prática meditativa pode nos ajudar a estimular essas duas regiões do cérebro de forma harmônica para que a gente não venha a se exacerbar no instinto e nas reações ultra emocionais e depois fique se lamentando. Por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? E a gente fica aí, não sabe nem o que fazer depois, né? No nosso dia a dia a gente está repleto disso, né? Numa discussão com o marido em casa e a gente fala besteira. Quando a gente louca por ciúme, quer porque quer pegar alguma coisa e aí toma o celular do marido e vai fazer ele passar vergonha, humilhação, ou o marido com a esposa, né? Quando a gente, num ímpeto de raiva, vai lá e dá uma palmada numa criança, e aí depois ficou aquela criança marcada. Então, qual é a raiva essa que me estimula? E como eu posso fazer para dominar esta raiva? Né? Para depois não me arrepender desses impulsos. Isso é exercício. Então, o que ele deixa muito claro, e é o que eu venho falando desde segunda-feira, né? É exercício. O Regis Campos falou muito disso, né? É importante a prática, a regularidade. Então, as práticas meditativas ao longo do tempo. Então, não adianta eu fazer uma prática de meditação hoje e aí vou fazer uma daqui 2 semanas. Não, é regularidade, é no dia a dia. E é para ser fácil, é para ser rápido. E o que a mindfulness traz de diferencial de outras práticas meditativas? A possibilidade de fazer durante o nosso cotidiano, na realização das nossas tarefas diárias, eu não vou precisar parar o que eu tô fazendo para ter um tempinho livre para isso. Não. Eu vou fazer a prática da atenção plena durante as minhas atividades. Porque é para ser a atenção plena, a gente deve ter no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, tá? No nosso contexto de vida. É lavando a louça. Ele traz o exemplo do lavar a louça, é muito, muito interessante, né? Mas é lavando a louça, é na hora do banho, quando eu tô conversando com meus filhos, quando meu filho tem lição de casa. Eu já presenciei coisas assim, né, de pais, por exemplo, que não têm paciência. E aí perdem a paciência, em vez de ajudar a criança a fazer a lição de casa, quando tu se dá conta, tá brigando com a criança, tá transformando aquele momento em um verdadeiro terror para aquela criança. Né? Assim, como é que eu percebo isso e me dou conta?
é praticando. Já eu vou ensinar como é que a gente vai fazer essa prática, como é que a gente se percebe. Então a gente começa a compreender que essa prática do mindfulness vai ajudar a gente a se perceber melhor nos nossos contextos diários, né? A ideia com mindfulness não é sair da nossa rotina, arranjar um lugarzinho quietinho para a gente fazer meditação. Não, é o contrário. É aprender a prática do prestar atenção em si, porque a gente sabe que meditação, ó, é dentro, né? De prestar atenção em si no momento presente, estarmos plenos e atentos com o momento que eu vivo agora, né? Essa é a prática do mindfulness. E não importa no que eu tô pensando, eu vou sempre fazer a prática me voltando para o meu agora. Tem uma frase que eu trouxe aqui para a gente aprofundar esse sentido, né? Tá escrito assim: os maiores sábios e as pessoas mais bem-sucedidas colocam o domínio da mente como a prioridade máxima quando o objetivo é construir um caminho para a felicidade. A semana passada aqui no nosso programa Viver Melhor nós falamos bastante de felicidade, né? Como encontrar a felicidade, como viver esses estados que a gente chama de felizes, né? Na nossa vida. Então aqui ele traz exatamente isso, né? Esses momentos de bem-estar, esses momentos de felicidade são esses momentos em que a gente compreende que precisamos dominar a nossa mente. Então, eu domino os meus pensamentos, não o contrário. Eu não posso ser dominada pelos meus pensamentos. Então, quando a pessoa chega aqui no consultório, é muito comum a pessoa dizer assim: ai, Cris, mas eu não controlo o que eu penso. É possível controlar, sim. É possível a gente controlar. É possível, se eu não consigo ainda controlar os meus pensamentos, eu posso aprender a disciplinar os meus pensamentos para que eles não me atrapalhem mais. Isso serve para pessoas que são extremamente preocupadas, extremamente reativas, ansiosas, né? Pessoas que estão o tempo todo pensando em coisas para fazer, pessoas que não conseguem ter concentração para fazer as coisas, porque pensam em tantas outras que não consegue prestar atenção naquilo que está fazendo naquele momento, né? Isso tanto para adultos quanto a gente pode aplicar também as práticas mindfulness com crianças, para elas aprenderem a lidarem com o seu jeito acelerado de pensar, de ser, de sentir, de viver. Crianças, adolescentes, adultos que têm o transtorno de déficit de atenção, por exemplo, não conseguem prestar atenção muito tempo num determinado assunto. A gente pode ensinar essas crianças e elas podem aprender a como disciplinar os seus pensamentos para ter um bem-estar dentro daquilo que ela se propõe fazer, né? Dentro daquilo que ela gosta de fazer e que às vezes não consegue, porque não consegue prestar atenção. Então, quantas vezes, né, eu tenho que fazer uma prova na faculdade porque eu quero muito seguir aquela profissão, mas eu tenho que passar naquela disciplina e que tá difícil, porque eu lembro que eu tinha uma professora na faculdade que ela achava que a gente não fazia mais nada da vida, que a gente vivia só para a disciplina dela, né? Então eu lembro muito bem, ela era considerada a professora mais carrasca do nosso curso. Nunca vou esquecer a professora, quem estudou História na Unicinos, quem está estudando História aqui na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né, no Rio Grande do Sul, conhece a professora de História do Brasil, Eliane Fleck. Se ela estiver vendo isso, ela vai saber, né? Enfim, ela sabe que ela é muito exigente.
E na época que eu estudava, ela é assim, não era um livro por semana, eram no mínimo 10 livros diferentes por semana. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, fazia estágio no sábado, e no domingo eu tinha que fazer produções porque eu era bolsista de iniciação científica, então eu tinha que cumprir no mínimo 16 horas. Então meu domingo literalmente inteirinho, às 16 horas, eu era ativa no domingo para a produção para a bolsa de iniciação científica, porque eu ganhava aí bolsa que eu usava como desconto na universidade para poder estudar. Que hora que eu ia ler os 10 livros dela por semana, e os capítulos, e fazer prova e tudo, né? Eu precisava ter atenção. Então, se eu tivesse meia hora de estudos todos os dias só para aquela disciplina, aqueles 10 minutos, aqueles 30 minutos por dia, né? Então, 30 minutos da madrugada, que não era do dia, era da madrugada, aqueles 30 minutos teriam que ser aproveitados ao máximo. Imagina, né? O que acontece? A gente tá lá lendo, né? Lendo o livro, lendo o capítulo, porque a gente precisa saber aquele conteúdo, não é só ler, é compreender. E aí tô lendo e pensando, né? Meu Deus, trabalhei o dia inteiro. Volta a atenção pro livro. Aí li mais um parágrafo. Aí daqui um pouco, ai, não posso esquecer que amanhã eu tenho que levar aquela conta para passar no banco na hora do almoço. Volta a atenção pro livro. É uma disciplina mental o tempo todo, porque a nossa mente, ela vai fugindo, ela vai indo, e quando a gente vê, a gente permitiu, nós permitimos que a nossa mente divague. E esse divagar da mente é a falta de disciplina mental, ou seja, eu estou dominada pelos meus pensamentos e não domino os meus pensamentos. A prática do Mindfulness vai nos ajudar a começar a dominar os nossos pensamentos e não ser dominado por eles, né? Vai nos ajudar em tudo, nos estudos, no trabalho, nas nossas práticas diárias. Eu tenho certeza que você, no seu dia de trabalho, no seu dia normal em casa, você já terminou pelo menos uma vez na sua vida o dia pensando assim, nossa, eu passei o dia inteiro trabalhando e não produzi nada, não consegui terminar nada, parece que meu dia não rendeu e eu não parei desde que eu levantei. Tenho certeza que você já passou pelo menos alguma vez na vida por essa situação, né? Ou seja, não estava atenta ao meu dia, passou e eu não percebi, eu não vivi esse dia, né? Pessoas que passam às vezes por situações e depois comentam, né? Cristo, lembra daquilo lá que quando a gente saiu, sei que. Eu não lembro, não estava atenta naquele dia. Passou para mim completamente despercebido, não prestei atenção. Eu digo que eu né, pessoalmente tenho que trabalhar muito isso, me disciplinar muito, porque senão as coisas acontecem comigo, eu nem me dou conta. Depois alguém me chama a atenção lá na frente. Cristo, viu aquilo lá que aconteceu? Hã? Não, não vi. Não estava atenta. Olha que interessante, né? E como isso pode nos ajudar no nosso dia a dia. Então, o mindfulness é exatamente isso, a nossa capacidade de estar atento, de estar plenamente prestando atenção em tudo, né? De não ser reativo, eu não deixo o instinto me dominar. Acontece alguma coisa comigo e eu sinto a raiva explodir dentro de mim, eu vou prestar atenção, porque eu estou atenta, eu estou atenta a mim. Então, calma, Cris, não faça isso. Calma, Cris, respira. E a gente começa a se perceber em situações que antes passava batido, né? Uma resposta atravessada que a gente dá,
descaso que a gente faz com alguma pessoa, a gente consegue ir dominando essas nossas reatividades, né? A gente passa a se relacionar melhor, enfim, ter compreensão muito melhor da vida a partir da compreensão de como nós reagimos, como nós somos e como nós pensamos, né? E também a gente não se sente sobrecarregada, né? Eu não me sinto mais sobrecarregada com preocupações. Preocupações, coisa lá da frente, né? O que eu tô me ocupando com algo que nem aconteceu. Quem é que nunca teve preocupação na vida? A gente fica, né, na nossa mente, o que é que vai acontecer? Quando chegam aqui pais de adolescentes e dizem, ai, tô tão preocupada porque meu filho só quer dormir, ou só quer jogar videogame. O que que vai ser do futuro dessa criança? O que que meu filho vai fazer? E se acontece alguma coisa comigo? Então, os pais vêm às vezes com preocupações de coisas que podem nem vir a acontecer. Cadê o momento presente? E aí passa a adolescência toda do filho e não tirou um momento para compreender aquele filho agora, neste momento. O que esse filho pensa, o que esse filho sente, o que esse filho necessita, né? O que esse filho pensa sobre a vida dele, minha, da família, né? Porque eu tô tão preocupada com alguma coisa lá da frente, alguma situação que pode nem vir a acontecer, que eu saio do momento presente. Eu viro uma pessoa ansiosa, estressada, né? Só pensando lá na frente. E quando a gente tem atenção plena no presente, opa, a minha possibilidade de ação é aqui, é agora. Não adianta me sobrecarregar com coisas da frente ou lá do passado. É aqui que eu resolvo, né? Então esse é um aspecto interessantíssimo. Estamos aí a 15 minutos do nosso tempo. Eu quero fazer uma prática, né? Eu vou fazer aqui com vocês um passo a passo. São 4 passos de uma prática de mindfulness para fazermos no nosso dia a dia. Então, comigo não tem aquela lorota de dizer, ah, Cris, eu não faço meditação porque eu não tenho tempo. Ah, Cris, eu não medito porque tu não conhece a minha realidade. Tu tem teu espaço aí, tu tem a tua sala de trabalho, tu fica quietinha. Lá na minha casa é uma barulheira, é criança pequena, é neném chorando. A minha mãe mora junto com a gente, é um entra e sai, tem filho adolescente. Lá em casa não dá para fazer isso não. Dá. Essa prática vai mostrar pra gente que sim, é possível até meditar no banheiro, naquele momento em que a gente passa lá os 5, 10 minutos trancada no banheiro, fazendo o que a gente precisa fazer lá dentro, tomando banho, né? Limpando o banheiro que seja. Enfim, dá para fazer sim. Quais são esses 4 passos, né? São 4 passos em que a gente vai repeti-los 3 vezes ao dia. Essa é a indicação lá da pesquisa, né, que a gente tem na Universidade de Massachusetts e que nos propõe esses 4 passos. Então, vou repetir esses passos 3 vezes ao dia. Cada passo vai durar 30 segundos, menos de 1 minuto. Então, são 2 minutinhos dentro do nosso cotidiano de alguma situação que eu esteja vivendo e fazendo. Vamos supor que eu esteja lá, tô faxinando a casa, tô lá lavando o banheiro, né? Detergente, escovão, ou, né? Tô lavando o carro, não, o carro tá na frente de casa e eu tô com a mangueira, tô lá com a esponja, tô lavando o carro e vou fazer a prática meditativa. Primeiro passo, eu vou, num momento desta minha atividade, eu vou parar, mas não é parar de fazer a atividade. Eu vou prestar atenção naquela atividade que eu estou fazendo
e vou trazer a minha atenção. Eu tô lá, tô esfregando o azulejo do banheiro e eu lembro, vou fazer agora. E eu trago a minha atenção na minha respiração e observo, né? Então, como é que diz o passo a passo? Traga a atenção para a sua respiração, nas sensações em volta do estômago. Então, minha barriga que sobe, né? Aquela respiração que enche a barriga, afrouxa a barriga, enche a barriga, afrouxa a barriga. O que eu sinto aqui na região do estômago, né? Baixando aqui por baixo dos pulmões. O que eu sinto quando eu respiro? A gente não pensa sobre isso no nosso dia a dia. A gente vai começar a prestar atenção nisso, tá? A maneira que ele infla quando a gente inspira, quando volta à posição normal. 30 segundos, você vai apenas observar a sua respiração e como o seu corpo reage a essa respiração. Não vai respirar rápido, não vai respirar devagar, não, somente prestar atenção como você está respirando e como o seu corpo sente a sua respiração. Tá? Esse é o primeiro passo, 30 segundinhos. Segundo passo, sinta as sensações corporais que ocorrem nesse momento. Tensões musculares, dor, qualquer sensação e não tente modificá-la. Então, nossa, eu tô respirando bem curtinho, aquela respiração, né? Tô fazendo esforço, tô lá esfregando o azulejo do banheiro, né? Olha, minha respiração tá curtinha, tá ofegante. Eu estou prestando atenção. Eu não tô tentando mudar. Eu não estou mudando, alterando nada. Só observando. Nesse meio do caminho, gente, 30 segundinhos. Eu tô falando de 30 segundinhos em cada etapa. Então aqui pode acontecer, eu tô prestando atenção e assim, nossa, deixei o feijão no fogo. Então, vou lá, desligo o feijão, volto, mas continuo prestando atenção na minha respiração. Percebe? Prestar atenção é trazer, disciplinar a mente para a atividade do momento. Não significa que eu estou alheia às situações ao meu redor. Pelo contrário, eu estou mais atenta. Veio alguma ideia na minha cabeça, eu retomo a atenção na minha respiração. Retomo a atenção no meu corpo e nas sensações que o meu corpo tem, mesmo que eu faça outras coisas. Olha que interessante. Terceiro passo, tome nota, ou seja, perceba, né? Faça ali um registro mental. Tome nota das sensações que você esteja experienciando. Por exemplo, estou agitado ou a agitação. Não tente modificar isso. Só aceita, só observa. É observar. Né? Não vamos alterar nada nesse exercício. Toda vez que o meu pensamento viaja, eu trago ele de volta. Esse é um exercício, né? É um exercício de disciplina mental com um foco, com um objetivo, né? Nós estamos treinando o nosso cérebro. Nós estamos exercitando a nossa musculatura mais importante, que é a do pensamento, né? 30 segundinhos e vou para o quarto passo. Quarto e último passo. Traga a sua atenção ao seu corpo como um todo, as sensações e como você está experimentando essas sensações. Tô começando a ficar com raiva disso. É uma sensação, né? Observe o que surge. Não tenho paciência para essas coisas que a Cris ensinou. É outra sensação. Observe o que isso traz, né? Vontade de fazer outra coisa. Observe, mas não se perca do exercício. Observe, né? Conecte-se com essas sensações sem julgar
nem fazer nenhum comentário mental sobre elas. Não julgue, só observe. Apenas respire com elas. Permita-se apenas estar presente, fazendo o exercício. Permita-se relaxar com esse exercício, mesmo em uma atividade física corporal. Então, permita-se apenas estar e relaxar com qualquer coisa que esteja presente, né? A gente vai começar a perceber que a nossa tolerância para aquilo que nos atrapalha é muito maior, muito maior. Né? Quando eu começo a fazer esta prática, 2 minutinhos, porque são 30 segundos cada passo, são 4 passos, 2 minutinhos. No momento em que eu estiver fazendo qualquer coisa na minha vida, eu estou praticando a observação de mim, tá? E estou praticando a disciplina mental para esta observação. Fazendo isso, gente, todos os dias, 3 vezes ao dia, eu tenho certeza que a sua rotina vai mudar. A sua concentração muda, a atenção, o foco, né? Para quem tem criança em casa, pratique com as suas crianças, né? Ensine isso às suas crianças. Para a criança a gente vai falando, a gente vai guiando como se fosse quase ali a meditação guiada. Agora faz isso, presta atenção, porque a gente está dizendo para a criança, olha, se você pensar em outra coisa, volta, presta atenção na respiração. E depois com crianças é legal a gente fazer até uma conversa, depois que passou os 2 minutos, perguntar para ela o que você pensou, o que você sentiu, quer compartilhar? Às vezes a criança não quer, mas a maioria compartilha, né? E aí elas vão dizer, ai, eu pensei no bolo de chocolate que a minha avó prometeu que ia fazer para mim no domingo, mas aí eu pensei na respiração de novo. Olha a disciplina que essa criança já está desenvolvendo desde novinha. Não vai precisar esperar ficar adulto que nem a gente para começar a fazer, né? Então a gente passa a ser mais consciente das nossas emoções, né? Com adolescente, difícil às vezes lidar com as suas emoções, com os seus ímpetos. Imagina se esses adolescentes desde criança começassem a compreender as suas emoções e aprender a usar o seu cérebro racional para dominar aqueles instintos de bater boca, de bater porta, de sair e não falar com ninguém, de ficar emburradinho, né? Olha quanta coisa a gente consegue trabalhar e resolver de forma prática, de forma muito prática, possível, acessível. É tão simples que muita gente acha bobo e não faz, né? Infelizmente. Enfim, essa foi a dica de hoje. Tem aí uma indicação de um site muito bacana, muito interessante sobre mindfulness, para quem quiser começar a pesquisar mais e até conhecer outros exercícios, conhecer outras formas de praticar este tipo de meditação e de atenção no momento presente. Coloca aí no Google celebridades que praticam mindfulness, né? Ou para Barack Obama e muitos outros, só para falar daqueles que a gente diz assim, nossa, são americanos, são importantes, são famosos, bem-sucedidos, enfim. Muitas pessoas já se renderam a essas práticas por conta dos resultados. Então, vamos experimentar, né? E esse é o meu convite. Espero que essa semana sobre meditação tenha trazido aí novos horizontes para você que assistiu. Se você chegou aqui nesse programa e não assistiu o programa Viver Melhor anteriores dessa semana, eu convido você, vai lá, assiste, porque tá muito bacana, tem muita dica, tem exercícios, tem convidado especial.
para aprofundar esse tema sobre meditação. Na semana que vem, nosso programa de segunda a sexta da 1 às 2 da tarde, diariamente, eu vou passar por um procedimentozinho cirúrgico bucal, eu não poderei falar na segunda-feira, assim, 1 hora falando, então eu vou fazer a gravação de um programa para passar aqui ao vivo, eu estarei com vocês aqui, eu só não vou poder falar, mas eu vou trazer comentários, eu vou estar aqui para responder perguntas, dúvidas, durante o nosso programa da segunda-feira. Então eu te espero segunda às 13 horas. Um grande beijo e até lá!